Oi, gente, como falei anteriormente, estamos recebendo hoje Marcos Vidal, mas eu chamo de Marquinho porque é meu amigo, para a gente dar continuidade ao Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E hoje a gente vai ver essa prevenção com um olhar diferenciado. A gente vai falar com um hipnólogo, também ele é psicanalista, programador neurolinguístico, e a gente vai ver outra abordagem hoje sobre a prevenção do suicídio. Marquinho, muito obrigado por ter aceito o convite de vir falar no programa Cheio da TT. Seja bem-vindo e pode dar as boas noites iniciais, querido. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Arco Verde. Eu me sinto muito honrado, né, de estar hoje aqui com você e podendo ajudar para esclarecer alguns pontos que sejam importantes para as pessoas que, porventura, possam pensar em cometer o ato de suicídio. E esse mês ele é muito enfático, o Setembro Amarelo, e é muito importante que a gente toque nesses assuntos. São assuntos sensíveis a toda a sociedade, que tem vivido momentos que são difíceis. Algumas famílias têm sofrido bastante e a gente está aqui no intuito de esclarecer algumas dúvidas e ajudar no que puder. Isso mesmo. E para que a gente entenda um pouquinho como funciona a hipnose, eu vou começar a perguntar para você o que é hipnose, como acontece a hipnose. Vamos falar da hipnose para poder a gente chegar lá no finalzinho. Certo. A hipnose, Tereza, ela é um estado natural do ser humano, né, da mente humana. Ela se compreende ali no espaço entre a vigília, porque nós, quando estamos assim, como nós estamos aqui agora, conscientemente do que estamos falando, esse é o estado de vigília, é o estado de vigília nosso. E o sono fisiológico. A hipnose, ela se caracteriza por um estado, um meio termo entre a vigília e o sono fisiológico. Entendi. E é um estado natural. Existem relatos, e antigo, viu? Muito antiga a hipnose. Temos relatos de hipnose em escritos de 1500 a.C., um tratado médico que foi encontrado em um papiro, né? Então, antes de Cristo já se falava de hipnose. É um processo muito antigo e, repito, é um processo natural do ser humano. Marquinho, existe hipnose de palco, aquele de show, né? E existe a hipnose para tratamento. Isso, você pode dizer a diferença entre uma e outra? A chamada hipnose terapêutica ou hipnose clínica. Uhum. A hipnose de palco, que é a chamada clássica, ela é aquele que acho que muitas pessoas já viram, inclusive ultimamente não tem acontecido tanto. Tanto, é verdade. No YouTube a gente até vê, se você procurar você vê alguns shows de hipnose, alguma coisa assim, mas quem marcou muito essa hipnose de palco foi o Fábio Puentes. Ele se apresentou muito em diversos canais de TV, né, e ele popularizou essa hipnose. É interessantíssimo, é uma coisa engraçada até de se ver, mas é uma brincadeira. É uma coisa que não tem tanto a seriedade que tem a hipnose clínica. Inclusive, o próprio Fábio Puentes, ele é hipnólogo clínico também. Então, ele atende, ele tem consultório, ele é psicólogo. E atende pessoas nessa mesma linha da hipnose clínica, que é a hipnose terapêutica, que a gente vai falar hoje aqui. Interessante, interessante. Então, vamos lá. Quais são os mitos e as verdades sobre a hipnose? Isso é uma coisa bem interessante, porque... Tem pessoas que têm medo de hipnose, né? Tem medo, exatamente, porque... Aí tem vários mitos. Há mito que é muito interessante a respeito da hipnose, porque alguns acham que é uma coisa demoníaca, coisa mística, né? Não tem nada a ver com isso. É um processo, como eu já falei antes, é um processo natural da mente humana. A gente, em muitos momentos durante o nosso dia, pelo menos 10 minutos a gente está hipnotizado durante o dia. Isso é um estudo já que foi verificado cientificamente, que pelo menos 10 minutos durante o dia a gente fica em estado de transe. Ou seja, por exemplo, eu estou assistindo um filme, eu vejo uma cena comovente, e aquela cena me faz chorar. Eu começo a chorar e me emociono ali. Nada daquilo está acontecendo. Você está hipnotizado. Você está em um estado de foco, de hiperfoco, e você está vivendo uma cena, uma realidade sentimental que não existe. Você se colocou naquela posição, naquela hora, né? De viver aquele momento ali. E é exatamente isso que a hipnose faz terapeuticamente. Se colocar naquela situação. Exatamente. Aí vem os mitos, que são, por exemplo, esse que a gente já falou, de ser uma coisa espiritual, não é uma coisa muito simples. Por incrível que pareça, a hipnose é uma coisa simples, né? E alguns pensam assim, será que o hipnoterapeuta ele vai ter domínio total
sobre o cliente, o paciente? Não. O paciente, o cliente, ele só fala o que ele falaria em estado de vigília. Uhum. Então, ele só toca no assunto ou ele só faz atitudes que ele faria se ele em estado de vigília fizesse. Então, é mais um mito. Existe outro mito também que diz assim, se o hipnólogo me colocar em transe e sair, e me deixar lá em transe, eu vou ficar em transe naquele lugar pro resto da vida? Não. Você pode dormir, entrar no sono fisiológico e em algum momento acorda. E tá tudo Sem bem. problema, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Esses são alguns mitos, existem vários. Mas eu queria que você tocou no assunto, eu queria que você fosse mais claro nesse sentido de falar assim, o paciente, no caso da gente que trabalha com psicanalista, só vai falar o que falaria naturalmente. Exatamente. Isso, seja assim, diga por que usamos a hipnose então nesse caso, para que ele fale, já que ele não está falando, que ele falaria. Exato. Primeiro porque o paciente, ele tem questões a serem... Na análise, normalmente, a gente vai, na escuta ativa, a gente vai tentando compreender e traçar, vamos trazer para que as pessoas entendam bem. A gente vai montar um quebra-cabeça, não é isso? E com a hipnose, você consegue acessar a mente inconsciente, atingir aquela questão, chegar lá, no momento em que ela aconteceu, mais rapidamente. Sem precisar tantas sessões, tanta conversa, né? Tanto tempo, porque hoje a gente vive num mundo que, segundo o Zygmunt Bauman, né? A modernidade líquida, aquela coisa que escorre pelas mãos, o tempo escorre pelas mãos da gente, e a gente está querendo correr. Então, o tempo é muito importante. Vai acelerar o processo de terapia. Exatamente. Por quê? Porque num processo em que o paciente está num processo depressivo, de ansiedade, e que não está conseguindo se desvencilhar, se libertar daquele sofrimento, daquela dor, pode levá-lo a uma atitude extrema. E por que no estado de hipnose o paciente consegue falar aquilo que ele não falaria no estado de alerta? Exatamente isso. A gente vai lá, na mente inconsciente, porque esse evento, provavelmente, que causou essa dor, que causou esse sofrimento, está guardado, né? Está guardadinho no inconsciente. E a gente consegue, através do estado de hiperfoco mental, com a hipnose, atingir mais rapidamente. O hipnólogo vai conduzindo e consegue chegar em 3 sessões, normalmente a gente consegue atingir essa situação. E a partir daí, a gente sabendo onde está a questão, sabendo o que aconteceu, o que torna aquela pessoa um prisioneiro daquele caso, daquela questão, história. A gente vai trabalhar isso nas sessões seguintes. E normalmente, em 90% dos casos, 10 sessões são suficientes para a gente fazer um trabalho maravilhoso. Mais tranquilo. Gente, é muito importante esse assunto. Eu fico encantada. Foi para conversar a noite todinha. Olha, continue compartilhando esse programa para que ele chegue no Brasil todo e quem sabe até fora dele, viu? Eu estou amando a conversa, viu? Vamos embora. Ó, tem alguém na sala, chama para assistir, liga para alguém, avisa que o programa está acontecendo, que o programa é bom, é importante e ajuda muita gente. Vamos lá, Marquinhos, mais pergunta. Quais os benefícios que a hipnoterapia traz? A hipnoterapia, quando você, tratando, por exemplo, no exemplo especificamente, de um quadro depressivo, né? É isso que eu falei na resposta anterior. Sim. A gente consegue, de forma mais rápida, acelerar esse processo de encontro da questão. Porque muitas vezes você trabalha um paciente por meses e você começa a ter pistas do que está acontecendo com ela, mas você não tem o foco da questão, você não consegue encontrar. E na hipnose, a gente faz um trabalho de regressão, né, na linha do tempo da pessoa, na linha da vida dela, alguma coisa que aconteceu em tal tempo, a gente vai regredindo aos poucos. Em tal ano, você se vê como, você está onde, com quem, o que é que está acontecendo? E a pessoa vai falando. Então não foi ali, a gente desce mais, vai para outro momento. E agora, que momento você sentiu essa dor que você está sentindo? Eu senti em tal dia, em tal local. E quem é que está presente? E a gente vai vasculhando. É um trabalho realmente de vasculhar, mas isso a gente faz em bem menos tempo. Sim. A gente pode ser proativo.
né? Não esperar tanto tempo para que o paciente possa, em determinado momento, cometer aqueles atos É verdade. que a gente não quer. Eu fico perguntando, porque sabe que eu também sou psicanalista e hipnoterapeuta, e eu fico fazendo pergunta, porque o público precisa, é claro, mas querendo compartilhar aqui com o meu amigo as nossas conversas. E a gente sabe que existem alguns assuntos que o paciente, vamos usar uma forma bem clara, de cara não fala. Isso. Né? Então isso a gente leva tempo. Então quando a gente consegue que ele deite no sofá e que se permita fazer um estado de hipnose, a gente viaja bem mais rápido. Isso, e é uma coisa que eu sempre falo isso, é interessante porque é uma parceria. Né? A gente entra num processo que a gente chamaria de rapport, que é de confiança mútua. Né? Eu costumo dizer assim aos meus pacientes, eu digo, olha, depois dessa porta para fora, nós somos conhecidos. Aqui dentro, nós temos uma intimidade de paciente e terapeuta e a gente tem um pacto. Né? Então, você precisa confiar em mim e eu preciso confiar também em você. É uma confiança mútua, é um pacto. A gente faz um contrato, vamos dizer assim, de confiança. Contrato analítico, né? Contrato analítico. Eu uso muito a brincadeira, assim, no início, para deixar mais relaxado. Aí eu mando olhar para a porta. Tá vendo a porta? Tá. Imagina ela toda travada, toda cheia de... então, é isso que acontece com a gente aqui. Isso. Nada daqui sai, que não seja por você, por mim que não pode sair. Então, o que acontece... essa confiança, a gente tem como acessar essas questões com mais facilidade. Sim. Porque o paciente está tranquilo. A gente faz um relaxamento. Deixar a pessoa num estado bem tranquilo, bem suave. Dali, problemas do dia a dia vão sumir, né? Então ela entra no hiperfoco da questão que a gente quer resolver e vamos procurando aquele sentimento, aquela dor, aquele momento, até encontrar exatamente o ponto onde se instalou aquela programação. É quando a gente chega na PNL, que é a programação neurolinguística. Então a gente encontrando, a gente vai reprogramar. De que forma? Ou recontextualizando a questão, ou ressignificando. Depende de como a questão se deu. Né, para que a gente entenda o que precisa ser feito. Ou um novo significado, né, ou um novo contexto. Mudar o contexto. Gente, eu sou apaixonada por esse tema, eu sou apaixonada por esse programa, por a gente poder ajudar o próximo, né? Esse é um mês bem difícil, porque a gente tem que trabalhar mesmo com a população brasileira, com os jovens, com os adolescentes. E quando a gente traz esse tema para cá, para o programa, eu me remeto muito ao meu consultório. É impossível a gente não estar lá no centro analítico, vivendo todas as angústias, todas as coisas que tem. Mas vamos aí, gente. Olha, continua assistindo, que a gente tem muita coisa, viu? A gente vai chegar na parte do tratamento para depressão e prevenção ao suicídio. Sou apaixonada por isso. Vou confessar uma coisa para você, viu, Marquinhos? Eu era bem resistente à hipnose. Eu comecei a fazer o curso de terapia dizendo que aquilo era mentira, que aquilo não existia, que eu queria ver quem é que botava estado de hipnose, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cheio de conversa. Hoje em dia, quando você vai, eu já estou... Porque é tão bom, é tão prazeroso. Estalou o dedo. Estalou o dedo, já estou lá faz tempo. César já pensou me tirar, acordou todo mundo, o César Mariano, nosso companheirão. E naqueles momentos acordou todo mundo, eu continuei lá. Eu tentava me levantar, eu ia, mas eu estava em outra coisa. E uma coisa muito interessante. Porque é muito bom, é que muito bom. Alguns pacientes que eu já tive e falam isso, ele diz assim, eu acho que eu não estava hipnotizado, não. Com o olho vermelho desse tamanho, não, característico da hipnose. Bem. Mas a gente conseguiu mudar alguma coisa ali no sentimento que você tinha Não, eu tô sentindo diferente. Eu não tô nem, aliás, eu não estou nem sentindo. Tá bom então. Então tudo bem, não foi tá tudo bem. É porque a gente que domina a nossa vida, a gente acha que tem um domínio, é muito difícil se permitir deitar no sofá analítico, porque acha que o outro vai estar coordenando a vida da gente. Exatamente. Então é um processo que leva... Mas quando você se entrega, gente, é bom demais. Nossa Senhora. Acho que eu terminar aqui, vou para uma sessão de hipnose com meu amigo. É muito prazeroso. Muito prazeroso. A gente sai renovado, a gente sai outra pessoa, né? A gente se permite... Mas eu estou dizendo para você que tem medo, que eu sei que isso é uma coisa muito comum. Se permita. Se permita. Eu digo por experiência própria. Não estou falando aqui como a psicanalista, nem a hipnóloga, nem a apresentadora do programa, mas como TT. Se permita viver a hipnose. É muito prazeroso. Muito bom. Vamos embora falar, né? Que aqui não é TT o programa, né? O programa é de forma geral. Pois é, vamos chegar na parte importante. Como usar a hipnose para tratar a depressão? A depressão, ela você sabe que ela é caracterizada por uma dor. Algo
inexplicável, né? A pessoa que sente, ela nunca tem a palavra certa para dizer o que é que ela está sentindo, ela só sente. Uma dor na alma, uma falta de vontade de fazer qualquer coisa que seja, uma vontade de não ver ninguém, de não encontrar com ninguém, de não sair da cama. E isso dói muito, né? Isso deve doer muito. E a hipnose, ela vai trabalhar essa questão, porque a gente sabe que são processos neuroquímicos que acontecem no cérebro e no corpo da gente, nas suprarrenais, são hormônios e neurotransmissores que são alterados. E por incrível que pareça, a hipnose ela é tão fantástica que a gente consegue dar comandos para a produção de hormônios e de neurotransmissores, porque tudo ocorre no cérebro. Tudo é comandado pelo cérebro. Nosso corpo, se eu chegar aqui agora e tocar com um alfinete no meu braço, eu sinto a picada e a furadinha, mas foi lá no cérebro a informação da picada, o cérebro processou, retornou e me dá a sensação da dor, né, da furada. Então, todo o processo que ocorre dentro do nosso corpo é no cérebro. Então, se eu posso, através da hipnose, acessar o cérebro, eu posso alterar muita coisa. Eu posso alterar estado de ansiedade. Existe uma parte da terapia chamada painel de controle, né, que é interessantíssima. Você entra na mente do paciente ali com a hipnose, você entra, pede para ele, na verdade é ele. Todo processo hipnótico é uma auto-hipnose. Exatamente. Né? Você só conduz, mas só ele conduz. É que está se hipnotizando. Que isso fique bem claro, viu? A gente não tem o poder de botar ninguém em hipnose, não. Você que se permite. Entra, você se permite. Se permite entrar nesse estado. E todo paciente que entra em transe, ele entra em auto-hipnose. É ele que se hipnotiza. O terapeuta apenas acompanha, né? Faz o acompanhamento. E você pede para o paciente entrar numa sala, naquela sala ele encontra uma mesa de controles, aí você vai comparar com algo que esteja com o paciente, que seja relacionado com o que o paciente conhece, que às vezes ele não vai conhecer uma mesa, por exemplo, de som. Aí você diz, você conhece um controle remoto, algo desse tipo? Então você tenta levar para a realidade dele, do paciente, né, de algo que ele conheça, porque é uma coisa importante. Para você fazer alguma coisa em transe, em estado hipnótico, você precisa, em algum momento, ter passado por aquilo. Ou ter conhecido, ou ter visto em um filme. Mas, por exemplo, se você nunca viu um gato, e eu disser, você agora está em transe, você vai obedecer o meu comando e você vai imitar um gato. Como assim? Eu nunca vi um gato. Eu gato. não tenho registro do gato, eu não sei o que é um gato. Então, a gente procura levar muito mais próximo da realidade do paciente, para que ele, ali, entre naquela sala de controle. Às vezes eu digo, são os controles de um som, né? E a pessoa, você agora tem um botãozinho aí com o nome estresse. Você vai diminuir um pouquinho, tá bom aí a pessoa vai sentindo, né? Você consegue baixar mais? Consiga, então baixe mais um pouquinho. E assim, é fantástico. Isso é uma coisa que parece uma brincadeira, né? E faz uma diferença na vida do paciente, que é impressionante. Ai, meu Deus. Marquinhos, o tempo corre do programa, mas eu estou muito feliz. Gente, olha, não sai daí, tá? Próximo bloco a gente continua, é 1 minuto só de intervalo, mas eu vou me despedir aqui de Marquinhos. Marquinhos, essas considerações finais para o público de casa, deixa essa mensagem aí. Infelizmente, nosso tempo... Eu passava a noite todinha aqui conversando com você, viu? Passaríamos a noite toda, que é um assunto que eu amo. Eu também, pronto. Mas eu quero agradecer a você, Tereza. Ai, que é isso. Agradecer à TV Arco Verde. E agradecer a todos que perderam um pouquinho do seu tempo, mas que aprenderam um pouquinho mais sobre um assunto tão sério e tão importante para as pessoas no dia de hoje. Então, se vocês precisarem, procurem ajuda. Não se neguem. Não se neguem a vocês próprios, né? A estarem sentindo uma dor e não dividir essa dor com o terapeuta. Vá ao terapeuta, seja ele qual for. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, um psicanalista, um profissional sério
que vai tratar do seu assunto, da sua questão, de forma séria, de forma a que você venha se beneficiar com isso. Eu queria também só abrir um parêntese aqui. Sim. E dizer que, para os psicanalistas dessa região, que eu sou associado ao CEPEM, e nós estamos formatando um curso de hipnose clínica para terapeutas. Então, em breve nós teremos novidades, vamos anunciar e dizer como vai acontecer e quanto vai ser, aonde Conte comigo será. para divulgar aqui, viu, Marquinhos? Muito obrigado, Tereza. Então, meu amigo Jacques, um abraço. A gente está formatando esse curso de hipnose clínica e, se Deus quiser, logo, logo a gente anuncia para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Ai, obrigada. Obrigado e um abraço a todos. Uma boa noite. Ai, obrigada. Ó, não sai daí, um minuto eu volto. Fica com meus comerciais, tá?